Sejam bem-vindos a mais uma edição do ActCast. Hoje eu estou aqui com Augusto Júnior, ele que é CEO da São Bento Lar e Construção. O Augusto tem 37 anos, ele é de São Paulo, mas ele veio adolescente para a região e ele é casado hoje com a Caroline e ele é pai da Beatriz, de 15 anos, e da Caroline, de 13 anos. Augusto, seja bem-vindo. Cebola, muito obrigado pelo convite. É uma honra e um privilégio poder participar aqui com você do ActCast, desse projeto super legal. Eu que te agradeço. O Augusto também tem um podcast. Como que chama seu podcast? Estamos aqui na Artes Filmes também, no estúdio. Mate Conversa. Aproveita o gancho aí, segue lá o Mate Conversa no YouTube, no Instagram. A gente conversa lá sobre material de construção e o intuito do podcast é descomplicar ou não o material de construção. E também nós queremos, através do podcast, dar voz a toda a parte que engloba aí o material de construção. Seja ele indústria, o representante, a loja, o lojista, seja o nosso cliente. Então, nós queremos ser a voz e um porta-voz aí do material de construção. É isso aí, tá aí na descrição, Mate Conversa. Vamos postar junto também. Isso aí, obrigado. Valeu, mostrar aí o canal. Então, siga no YouTube o Mate Conversa, no Instagram o Mate Conversa. Siga também o YouTube aí da ActCast. Clica no sininho no menu dele para você receber as notificações. E vamos lá, pra gente começar. Queria que você contasse pro pessoal como é que iniciou sua trajetória, como que você chegou até aí ser CEO da São Bento, né? Vamos lá. Conta aí tudo. Desde moleque, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Nunca tinha pensado em uma profissão assim. Mas meu pai e meus pais sempre foram empreendedores, né? Meu pai acho que não teve duas carteiras assinadas ali. Ele sempre teve o seu próprio negócio. E desde sempre ele falou pra mim, até você terminar o colégio, tá tudo certo. Acabou o colégio, cara, você vai ter que trabalhar. E aí, em 2005, meu último ano de colégio, eu fui e machuquei o joelho. Eu rompi o ligamento. E aí, acabou o sonho de jogador de futebol pra mim ali. Aí eu enrolei pra fazer a cirurgia, acabou o colégio, fiz a cirurgia em janeiro, acho que se eu não me engano, 6 de janeiro de 2006 eu fiz a cirurgia do joelho. E aí eu tive que ficar um tempinho sem pôr o pé no chão. Quando o médico liberou pra eu colocar o pé no chão, foi também a liberação pra eu começar a trabalhar. Mas assim, foi uma obrigação, não foi um convite, não foi nada. O César chegou pra mim um dia à noite, né? César é seu pai? Meu pai, o César. Ele chegou pra mim no dia que o médico tinha acabado de me liberar e falou, a partir de hoje você pode pisar no chão. Ele falou assim, então amanhã você vai trabalhar. Então começou aí, em janeiro, final de janeiro de 2006, a minha trajetória dentro da São Bento. E a São Bento ele existe desde 99. Meu pai começou com um negócio, com material de construção em Itaquaquecetuba. Começou bem pequenininho lá, trabalhando de domingo a domingo, uma loja pequena e foi crescendo aos poucos com alguns diferenciais aí. E em 2006 eu entro para ajudá-lo. Minha mãe já ajudava ele nos finais de semana, minha mãe sempre trabalhou fora. E aí ela veio para São Bento em 2008, mas sempre vinha trabalhando de final de semana, ajudando meu pai no financeiro ali. Eu entro em 2006 e começo como um colaborador comum lá, não teve nenhum boi pra mim, por ser filho do dono, eu não peguei esse papel, ainda bem pra mim. Meu pai nunca deu mole, ele sempre fez eu trabalhar de verdade, não sentei num cargo ali dentro da São Bento. Mas fazer de tudo. No comecinho eu comecei no escritório. Uhum. Como eu peguei a parte que minha mãe fazia. Então, o administrativo ali, na época, cheque, tinha muito cheque, contas a pagar, contas a receber, fazer nota fiscal, ir ao banco. Eu comecei fazendo isso. Eu era muito tímido, cara. Eu não tinha jogo de cintura nenhum para venda, assim. Tinha uma loja só nessa época? Nessa época tinha uma loja só. Hoje são 3 em Itaquá e uma em Mogi, né? 3 em Itaquá e uma em Mogi. Na época era uma loja só? Era uma loja só. A São Bento devia ter uns 10, 12 funcionários nessa época, quando eu entrei.
E aí eu comecei a ajudar ele lá. E aos pouquinhos eu fui me envolvendo em outras coisas, né? Então, dentro da São Bento, eu já fiz de tudo. Já trabalhei na expedição, trabalhei no administrativo. Em 2007 ou 2008 eu desci para venda, para ajudar um pouquinho na venda e aí aprender, né? Porque eu não sabia nada. Por mais que meus pais já tinham a loja, eu não frequentava a loja. Meu sonho era ser jogador de futebol, então eu não ia. Então eu não conhecia nada de material de construção. Eu lembro a primeira venda que eu fiz de piso, eu vendi errado. O cliente escolheu um piso na gôndola, né? Falou, eu quero uma caixa desse piso. Aí eu falei, tá bom. Aí no sistema eu coloquei o código e o piso tal. E aí o cliente foi retirar, aí ele voltou dentro da loja, porque eu errei. Na verdade a caixa vem, na época vinha com 2 metros e eu vendi 1 metro só. Então eu não tinha habilidade nenhuma com a venda, com loja, com negócio. Não era algo próximo a mim. Mas eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui desenrolando. E aí em 2009 eu comecei ali a ficar mais como supervisor de venda. Tinha um gerente à loja já nessa época. E aí eu aprendi muito com o Gilson, com o gerente lá. E aí eu comecei a fazer um pouquinho mais de parte e cuidar um pouquinho mais da parte comercial e da loja em si. 2010, assim, quando minha filha nasceu, a Bia, ele pediu a conta. Assim, foi muito próximo às datas. Esse gerente. E aí o César também chegou e falou, é você. Então, com 2010, com 22 anos, além de ser pai, ali no susto, eu também fui assumir a responsabilidade de virar gerente da loja. E aí trabalhei de 2010 até acho que 2014 como gerente. Trabalhei nunca teve moleza pra mim ali, sempre foi muito trabalho, muito esforço, domingo a domingo, vários anos. Você passou por todos os departamentos da empresa. Todos. Você sabe que é cada departamento de uma loja, né, que é grande. Qual que você acha que é mais desafiador? Cara, o que eu tenho menos habilidade é ali no administrativo. Por mais que eu tenha começado, mas o administrativo não por mais que também eu fiz administração na faculdade, mas não é algo que eu tenho tanta habilidade. Assim, eu acho que essa parte administrativa e contábil é o que eu tenho menos habilidade. E o que você mais gosta? Qual a sua maior habilidade? Cara, hoje o comercial, né? E é uma coisa que eu era 0, era menos 10 quando eu comecei. Como que faz para um cara tímido começar a ser vendedor e hoje gostar do comercial? Cebola, é difícil isso, mas o que aconteceu foi necessidade. Uhum. A necessidade faz você só ser assim. É óbvio, eu acho que tem um pouco de habilidade minha escondida nisso tudo. Mas foi a necessidade, não tinha outro, não tinha o que fazer, era o que precisava ser feito e eu fui. E qual que é o segredo de um bom vendedor? Qual que é o segredo de uma boa venda? Cara, pra mim o maior segredo é escutar. O vendedor bom, ele precisa escutar. Escutar o cliente. Porque o cliente tem todas ele te dá todas as informações, se você deixar ele falar. Então, aí fica fácil. Você consegue trabalhar a venda de acordo com o que o cliente fala. Então, o vendedor bom, ele, é óbvio, precisa de técnica, precisa estudar, precisa conhecer o produto. Mas se ele escutar, ele já tem um caminho, ele já sai na frente. É a tal da empatia. Sim, ser empático, escutar o cliente, ouvir o que ele quer. Porque as respostas do cliente estão no que ele está falando. O que ele... Se você ouvir, você vai conseguir falar, mas você precisa disso, você precisa daquilo. Você consegue demonstrar para o cliente a necessidade e a solução do produto ali. Todo diretor de empresa tem que ser um bom vendedor, né? Com certeza. E para você passar isso para o seu time, como que você faz com a sua equipe de vendas? Acho que é o maior departamento, né? Como que você faz para o seu time ser bom em vendas, assim como você é? É um trabalho constante. Assim, a gente
conversa, treina a liderança sempre. A gente sempre tenta pegar no pé dos nossos líderes para que eles... Porque hoje nós temos 4 lojas. Eu não consigo estar nas 4. Então, cada loja tem o seu gerente e a gente tenta trabalhar com o time de gerência, de liderança. Além disso, toda sexta-feira a gente tem um programa de excelência comercial dentro da São Bento. Então, a gente traz todos os colaboradores da venda do comercial ali para uma sala de aula. E a gente chama... os fornecedores para dar treinamento, às vezes eu dou algum treinamento, já convidei o Cebola para falar um pouquinho lá sobre marketing. Então é um trabalho constante, assim, essa parte para mim é uma parte difícil, mas é um trabalho constante. A gente sempre está ali tentando fazer com que o colaborador, o vendedor entenda cada vez mais o que ele está fazendo. E a cultura da empresa? Qual que é a importância dela e como que você faz para o time estar na mesma onda? Reunião, cara. Ontem a gente teve reunião com liderança, ontem à noite. E a gente pegando no pé, justamente para falar sobre cultura, sobre o propósito, sobre o motivo da São Bento existir, porque talvez seja o princípio básico, né? A partir do momento que o nosso time entende o que a gente está fazendo, as coisas acontecem de uma maneira muito mais fácil. Então, para manter cultura, para o time estar andando na mesma linha ali, conversa, muita conversa, não tem jeito. Qual que é o motivo da São Bento existir? Juntos nós transformamos a reforma ou construção em uma experiência segura, prazerosa e memorável. Então esse é o nosso propósito, é isso que faz com que a gente acorde, porque construir uma casa, reformar uma casa sempre dá trabalho. Você teve um problema aí que eu sei, sim, no telhado. Sim. Então é algo que é talvez o bem mais durável da pessoa, mas que dá muito problema. E às vezes acaba tendo uma sensação ruim numa coisa que é muito legal e muito boa. Então o nosso trabalho na São Bento é mudar isso, é transformar isso em uma experiência segura, prazerosa e memorável. Perfeito. Como que você faz para se atualizar nesse mercado da construção? Curso e tentando sair um pouco do material de construção. Eu tenho uma coisa comigo que é óbvio e é necessário nós estarmos presentes e vivendo o material de construção. Eu não posso sair do meu ramo. Mas eu entendendo essa questão que o nosso segmento está atrasado, eu preciso olhar para fora. Então, a gente fez o MBM junto, o Advanced agora, né? Eu sempre estou procurando fazer curso, sempre estou de olho nas novas tendências. Então, essa busca incessante em conhecimento, ela não acaba. Eu tenho que estar atrás. E você falou no início, né, a questão do caminho que você tem na São Bento, né? Sendo filho do fundador, quais são os maiores desafios de ser filho do fundador e hoje CEO? Como que é? Como que foi no início? Como que é, cara, esse dia a dia? Foi muito duro. Assim, não foi um mar de rosas. É uma empresa familiar. Hoje nós trabalha eu, meu pai, minha mãe e minha irmã na São Bento. Então, não foi fácil. No meio do caminho teve uma briga, uma leve discussão entre nós, assim, e a gente separou as lojas. Então, em uma época da São Bento, eu tive de 2015 a 2017, 2018, eu fiquei sozinho, assim. Meu pai, ele virou para mim muito sabiamente. Meu pai é muito sábio, assim, e muito frio. Para ter essa assim, ele é incrível. Meus pais são incríveis. Ele virou para mim e falou assim: tá, você acha que você tá certo? Nessa época nós já tínhamos 3 lojas. Você acha que você tá certo? Então tá, 1 de janeiro de 2015 a loja é sua. Todos os boletos, tudo que tem para receber, para pagar, empréstimo, é seu. Beleza? Funcionário, se vira. Você com 28 anos. Eu com 27, 28 anos. Achando que sabia tudo.
Cara, eu quebrei a cara. Assim, isso pra mim que foi o maior presente que eu vejo, assim, que ele me deu foi essa... E assim, eu passei por momentos de muito perrengue, muito, quase quebrei. E ele não falou um A. Ele deixou eu me ferrar, assim, ele assistiu e assim, eu como pai, né, imagino como foi difícil pra ele e pra minha mãe. Mas ele deixou eu sofrer, ele deixou eu aprender. E esse eu considero o maior presente que ele me deu, assim. E o que você aprendeu? Cara, aprendi que a vida não é um morango e que eu não tô certo sempre. E acho que você só aprende isso quando você tá sozinho mesmo. Quando você... desde sempre eu trabalhei com os meus pais. Então, eu sempre me escondi atrás dele ali, né? E o César é um cara extremamente... Ele gosta de espaço. Ele é uma figura grande, assim. Então, ser filho dele não é fácil. Ele é um cara muito querido em todos os lugares que ele passa. Meus pais são muito queridos, assim, graças a Deus. São os meus maiores exemplos, inclusive. Então, ser filho dele é muito difícil. Entrar no lugar dele ali na São Bento também foi difícil, porque seja pro cliente, seja pro vendedor, o representante que ia me vender. Foi muito difícil no começo, mas aos pouquinhos eu fui aprendendo a lidar com essa situação de... Antes de eu sair eu achava que eu sabia de tudo, então a gente discutia muito em reuniões, assim. E aí quando eu pedi pinico e pedi pra voltar, em 2017, 2018, não lembro, as coisas já estavam caminhando para uma melhora. Uhum. E aí eu virei pra ele e falei, cara, não faz sentido a gente ter 3 lojas e elas serem separadas, né? O que você acha de a gente voltar? Aí eu voltei com o meu rabinho entre as pernas, sabendo o meu espaço, o meu lugar, e entendendo. Ali eu entendi o lugar dele. Que ele é o presidente, ele é a figura mais importante ali dentro da São Bento, é ele. E aí eu comecei a saber lidar melhor com tudo isso. Eu entendi, com muito custo, o que eu devia fazer. E aí eu voltei, né, para São Bento como grupo, aí a gente de fato fez um grupo. E aí comecei a trabalhar dentro das demandas dele. E aí, que dica você daria para um pai ou mãe, para os filhos que têm uma empresa familiar e estão nesse momento de sucessão? Cara, pro pai, assim, e é uma coisa que meu pai falou, eu tenho 2 filhas. Eu não quero hoje que o primeiro emprego das minhas filhas sejam dentro da São Bento. É muito difícil. Trabalhar com família é muito difícil. Quando é muito profissional, quando as coisas são profissionais, todo o departamento todos os processos estão bem feitos, talvez seja mais fácil. Mas não é o que acontece na maioria das empresas familiares. Então, primeiro pro pai deixa seu filho voar. Se ele gostar, se ele entender que tem capacidade, deixa ele dar uma volta e depois ele volta. Porque o filho acha que sabe tudo, cara. E isso não muda. Faz uns 2 anos eu fiz um curso só de sucessão, com alguns lojistas de material de construção sucessores. Não muda. As histórias, elas se repetem ali. Pelo menos a minha sala tinha umas 12, 15 pessoas. As histórias eram muito parecidas. Então, por pai eu falo, deixa o filho voar, deixa ele aprender e depois ele volta. E pro filho, cara, vai estudar. Assim, tem que estudar muito, tem que entender do negócio. Para você entrar no negócio, tem que saber muito. Dentro do material de construção tem alguns exemplos que deram certo e que não deram. Então, é muito difícil essa parte de sucessão. É uma parte muito complicada, porque dá problema até hoje. Hoje, eu, César, Cecília, Jéssica, a gente se entende muito melhor dentro da reunião de diretoria. Mas de vez em quando dá pau. Quando que você percebeu que a equipe estava te respeitando? E o que você fez para isso? Como gerente, quando eu assumi de gerente, a equipe já me respeitava, assim. Mas foi difícil, porque quando eu entrei em 2006, tinha gente que estava lá já trabalhando e estava acima de mim. Uhum. E meu pai falava, pode falar
para ele trabalhar. Fala para ele, manda ele fazer isso, manda ele fazer aquilo. Então eles mandavam em mim no começo. Mudar esse jogo foi um pouco difícil. Com essas pessoas que estavam, quando eu entrei, já estavam dentro da São Bento, foi um pouco difícil. Uhum. E aí teve até um dia que eu tive que dar uma carteirada. E aí as coisas começaram a mudar. Então, para os mais velhos, eu tive que ser um pouquinho mais duro, assim, mas com o tempo, né? Com quem ia entrando, já ia se acostumando com a questão de eu ser o responsável. Hoje eu, assim, todo mundo me respeita, imagino, espero, viu? Galera da São Bento. Se estiver assistindo aí, tá sabendo, né? Mas hoje eu tenho o domínio e o respeito de todo o time, mas não foi um processo tão simples assim. Porque eu, assim, me coloco no lugar deles, assim. Chega alguém que é o filho do dono, acha que... Mas comigo não teve... Meu, trabalhei pra caramba, cara. Trabalhei muito. Pra eu estar onde eu estou hoje, trabalhando mais estratégico, não fazendo parte tanto do operacional ali, cara, foram anos. O ano que vem, em janeiro, faz 20 que eu tô dentro da São Bento, né? Ó, que beleza. E o que você acha que é mais importante, né? Você falou do estratégico, o que é mais importante o diretor, o CEO cuidar no dia a dia da empresa? Cara, o estratégico e dados, né? Então a gente tem que olhar e observar os números, tudo que está acontecendo todos os dias, todas as horas, porque tem muita informação. Assim, eu ainda preciso aprimorar minha leitura de dados, mas os dados são o que vai nortear, direcionar os próximos passos, né? E quais são os próximos passos da São Bento? Cara, assim, pensando a médio prazo, eu quero deixar a São Bento mais profissional. Acho que a gente está caminhando e trabalhando para profissionalizar a São Bento. A gente vem de uma cultura não profissional, de fazer tudo... Meu pai sempre fala, vai Corinthians, vai fazendo do jeito que dá, né? Mas a gente vem tentando, já tem algum tempo, a mudar essa cultura nossa. Mas os passos seguintes, assim, os próximos meses, são tentar profissionalizar cada vez mais. E o que eu imagino e o que eu penso cara, o Alto Tietê, assim. Faz 2 anos que a gente está aqui em Mogi das Cruzes, com a São Bento. Mas ter uma loja em toda a cidade do Alto Tietê é um sonho real. Sim. Mogi, vocês estão ali no centro comercial Itaipu. Isso, na antiga Itaipu, a São Bento está lá, do lado de fora, ali próximo à Saia Atacadista. A loja mais nova nossa, a última que a gente inaugurou. Tem um pouco de tudo, mas com foco ali em piso, revestimento, porcelanato. A gente tem uma variedade elétrica, legal hidráulica, né? Tem elétrica, hidráulica também. Já é um sucesso? Cebola, a gente está se consolidando. Ainda acredito que tem muito espaço para alavancar. Mogi eu que não nasci em Mogi, eu vejo uma cidade muito bairrista. Você mora em Mogi já há muitos anos. Hoje eu moro em Mogi, sim, mas não nasci aqui, né? Então eu não tenho o que você tem de conhecer quem é. Aqui em Mogi é uma cidade, eu vejo, provinciana, assim. São Bento veio de fora, então o pessoal está acostumado a ir em algumas outras lojas, então tem esse costume, né? Quebrar essa barreira aí é um trabalho nosso do marketing para mostrar cada vez mais a São Bento, porque a São Bento tem 26 anos de história. Nós somos extremamente tradicionais em Itaquá. Hoje nós somos a maior loja de material de construção em Itaquaquecetuba. Tem 3 lojas lá. Então pode confiar que a São Bento vai te entregar no prazo, vai te dar um bom atendimento, vai ter um preço competitivo com o mercado. Então nosso time está pronto para receber e atender todos os clientes. Perfeito. E, cara, falando, né, de São Bento, a gente sabe que é um sucesso a marca, né, um sucesso em Itaquá, e tá entrando em Mogi, consolidando em Mogi. O que é sucesso para você? O que é sucesso para mim?
Cara, sucesso pra mim é tranquilidade. Eu não sei exatamente definir, mas é quando você se sente satisfeito, se sente tranquilo. Pra mim o sucesso é isso. Que hábitos que você tem como empresário para ter essa tranquilidade, para conciliar tudo que o empresário precisa fazer e a vida pessoal também? Bom, É luta diária. é uma luta diária. Ainda mais um mercado que a gente vive hoje estranho pra caramba, competitivo, brigado ali. Mas além de trabalhar, acho que tem que fazer uma conexão, eu pelo menos tenho que ter uma conexão muito boa com Deus. Essa parte espiritual tem que estar muito forte. E o esporte tem que fazer. Pra mim, essa parte pra tirar cargas do dia a dia. Você falou pra mim que você queria ser jogador de futebol, né? Sim. E você me mandou um vídeo, você fazendo o gol lá no Itaquerão. Eu achei que era IA. Não. Eu falei, ficou muito legal, cara. Você fez como? Qual programa você usou? E era um vídeo real, você fazendo o gol no Itaquerão lá, né? Você joga bola ainda? Jogo. Já fui melhor, tô meio fora de forma hoje, com os 2 joelhos bagunçados, mas fui campeão lá no Aruan domingo. Olha aí, parabéns. O futebol é uma válvula de escape pra mim. Mesmo com os 2 joelhos machucados, eu tendo que operar, fazer a artroscopia, eu continuo brigando pra jogar porque é algo muito legal. E assim, pegando esse gancho do esporte, do futebol, cara, competir é muito gostoso. Eu não lembrava como. Faz 20 anos que eu não disputo o campeonato inteiro. Quando eu machuquei o joelho, eu não lembro de ter disputado um campeonato inteiro, assim, depois disso. E aí chego numa final, mesmo num campeonato de condomínio, numa brincadeira lá entre amigos, foi muito gostoso, cara. Porque você ganhou? Porque quem perdeu, não sei se achou tão gostoso. Não, cara, assim, pra mim, ganhar e perder faz parte, mas o processo fez eu refletir bastante sobre a minha vida inteira. A competição, a resiliência, o tanto de esforço que eu fiz pra estar no campo, só eu e minha esposa sabem, cara. Porque eu queria, e assim, eu não me lembro, porque faz muito tempo que eu parei de jogar. Então, pra mim sempre foi, ganhar ou perder faz parte, porque eu jogava futebol lá no clube, brincava. Então, pra mim, ganhar e perder, tá tudo certo se eu ganhar ou se eu perder. Eu tinha perdido essa ânsia, essa gana de ganhar. E aí, fazer parte de um time, ganhar um campeonato, participar ali do campeonato, deu uma reacendida nisso. Então, eu sou muito grato ao futebol. E que analogia você faz pro mundo dos negócios, participar desse campeonato e vencer? Cara, assim, a gente não pode desistir nunca mesmo. A gente tem altos e baixos no nosso negócio, só que todos nós somos extremamente resilientes. Nós somos resistência mesmo, assim, nessa parada de negócio. Porque eu lá em 2015, quando eu assumi, até 2017, cara, financeiramente foram os piores 2 anos da minha vida, assim. E se eu não tivesse muito próximo de Deus, assim, acho que eu tinha me matado, assim, porque tinha dia que eu não tinha vontade de levantar, tinha dia que eu não tinha vontade de trabalho, não tinha força, mas eu não desisti. Mas eu tava ali, mesmo baqueado, baleado, beirando ali a depressão, eu continuei, mesmo com todas as minhas dores, eu não deixava ninguém perceber, os meus funcionários, mas estava muito mal. Então, para mim é esse link de resistência, de resiliência, que eu linko com o esporte, com o futebol, no caso a experiência que eu tive é isso. E como que você saiu nessa época que você tava desse jeito? Cara, assim, vendi tudo, vendi carro, casa, caminhão, mesmo assim as contas ainda, os boletos não paravam de chegar,
Mas teve um dia, assim, que eu lembro muito claro, assim, pra mim. Eu tava na terapia. Na verdade, eu tava vindo de Itaquá, aqui em Mogi, passar na minha terapeuta. E eu vim orando, cara. Falei, Senhor, eu já fiz de tudo e eu não sei o que eu fazer. Eu tava com... as empresas de piso não queriam mais vender pra mim, porque eu tava devendo elas. Então, assim, eu não conseguia comprar mais. E aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho o que fazer, eu quebrei. Me ajuda, pelo amor de Deus, por favor. E aí eu desliguei meu celular, entrei na terapia. Quando eu voltei, entrei no carro, uma ligação. Edson da Fiorano. Júnior, você não quer uma carga de piso, de ponta? Falei, Edson, você tem certeza que você vai mandar pra mim? Ele falou, tenho. Pode mandar? Falei, agora. E aí chegou a carga de ponta, cara. E aí o meu negócio começou a virar. Assim, pra mim foi um milagre. Porque meu nome tava ferrado, ninguém queria mais vender pra mim. Veio uma empresa que eu não fui atrás querer vender pra mim. E aí eu falei, você topa? Topo. Na verdade, só fazer um adendo, assim, a Cristofoletti, cerâmica Cristofoletti, essa nunca deixou de vender pra São Bento. Então eu tenho uma gratidão enorme pela Cristofoletti. Mas nessa época a Fiorano me ajudou muito. E aí começou a chegar piso, a nossa loja começou a ser conhecida como quem tinha piso barato. Na época era muito difícil as lojas venderem pontas de estoque. E a gente começou a vender, e aí eu comecei a sair do fundo do poço. E aí foi uma virada de chave, foi um ponto de inflexão ali na vida da São Bento, na minha vida. E eu saí sozinho, assim, Deus me ajudou muito, meus colaboradores, o time extremamente comprometido comigo ali, me ajudou muito. Mas eu saí sem a ajuda dos meus pais. Assim, então, nesse momento eu saí sem a ajuda dos meus pais. Então você tá falando pra mim que a vida do filho do fundador não é tão facinho igual todo mundo pensa, né? Pra mim não foi. Eu passei perrengue, assim. Passei maus bocados. E assim, não tira a minha parte de erro também. Eu era muito jovem, achava que sabia de tudo, gastava além da conta. O que você acha que o jovem tem que fazer hoje? O jovem que está entrando no mercado de trabalho ou quer abrir um negócio, abrir uma empresa, o que você diria para ele? Escuta os mais velhos, por favor. Acho que tem muito jovem sábio e tem muito louco, né? Então, escuta os mais velhos, conversa bastante, estuda bastante. Acho que um ponto importante é o estudo. Entender o que você está fazendo, para onde você está indo, o que fizeram antes de você. Para mim isso é muito importante. E network, né? Trocar ideia, conversar, entender sobre outros negócios é extremamente importante. Mas não é fácil hoje, não é só pegar meu celular e que eu vou ficar milionário? Cara, pode ser para uns, né? Para mim, e eu não vejo essa realidade tão fácil. Não imagino que seja. Acredito sim que tem algumas pessoas que têm essa habilidade, assim como Pelé, como em milhões de pessoas. Uhum. Mas não é fácil. A vida do empreendedor é muito difícil. Quem tá do lado de cá, todo mundo acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Sim. Mas todas as áreas aí, todas as profissões têm as suas dificuldades. Para mim para eu estar onde eu tô hoje, cara, mesmo sendo filho de um empresário, eu considero meus pais empresários de sucesso, assim, uhum. Para mim também não foi fácil, cara. E de novo eu falo, para mim foi maravilhoso ter vivido tudo que eu vivi. Eu aprendi a dar valor ali na porrada e na marra. Perfeito. A gente falou brincando aqui do celular e você entendeu, né, que o jogo hoje é o CEO ser o primeiro influencer da marca, né? E você tem feito vídeos, começou o podcast, né? Tá aí gravando, tá aí já tá no ar o podcast. Como que foi esse desafio de colocar a cara na câmera? Você já falou que você era tímido, que você já era difícil vender e agora aparecer na telinha. Cara,
De novo, a gente volta pra... Não tem outra opção, cara. O mercado pede isso. Alguém tem que fazer. E não tinha ninguém pra fazer, então eu assumo a responsabilidade e vou fazer. Tem jeito, se eu quero mudar o meu negócio, eu preciso fazer coisas diferentes. O que talvez ninguém faça, o que os poucos fazem. A gente tem que tentar sair na frente, assim. E você tá gostando de fazer? Cara, o podcast tá muito legal. Assim, eu tô aprendendo, sou muito novo nessa. Até eu gravar o primeiro meu piloto, eu nunca tinha entrado num estúdio. Então eu tô aprendendo, acho que tá ali em transformação, mas tô gostando bastante. Fazer vídeo ainda é difícil pra mim, para as redes sociais, ainda tem um pouco mais de dificuldade. Por mais que eu faça, eu não tenho tanta constância, que é uma coisa que eu tenho que também levar um pouquinho mais, com um foco maior, porque dá resultado. Sim. Dá muito resultado. E dar treinamento para equipe, palestras, para você é o mesmo desafio? Para você é tranquilo? Cara, treinamento para equipe hoje tá tranquilo. Conversar com os meus ali é algo natural. Esses dias atrás teve a Expo Tietê, o André Domeni também me chamou para participar de um painel, foi super tranquilo. Você apresentou o painel, né? Não, na verdade eu fui convidado, quem apresentou foi o Carlinhos. Ah, tá. Mas eu fui convidado, consegui... Ainda é algo que me dá muito frio na barriga, mas assim, pra mim estar aqui, mesmo eu tendo podcast, é algo difícil. Mas a gente vai lidando, não tem, assim, pra mim não tem muita escolha, eu não posso escolher, tem que fazer. E uma coisa que eu falo pra quem tem dificuldade, quem acha que tem medo, cara, faz e posta aí um abraço. Não se importa com o que vão achar e o que vão falar. Isso serviu muito pra mim, assim. Tinha muito medo será que os meus amigos vão rir? Será que vão me tirar? Vai e faz, cara. Tem pouquíssimas pessoas têm coragem de fazer. Sim. Então, quando você faz, eu recebi muito feedback positivo. É óbvio que os meus vídeos, tudo precisa melhorar. Mas os feedbacks são extremamente positivos. Tem que fazer. Sim. Tem jeito. Perfeito. Bom, e nessa sua trajetória, o que você teria feito de diferente se você hoje pudesse falar com o Augusto lá de trás? Que dica você daria pro Júnior? Cebola, ó, acho que a primeira dica para o Augusto adolescente, assim, é treinar físico. Se eu treinasse físico, ia ser jogador de futebol, cara. Lá no passado eu fui displicente. E isso, de vez em quando, essa displicência volta. Então, o que eu falaria pro Júnior lá do passado é, cara, disciplina. Com disciplina você vai conseguir tudo que você quer. Eu falhei comigo mesmo algumas vezes. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tido mais disciplina. E hoje você consegue ter essa disciplina para conseguir equilibrar todos os pratos, né? Melhorei muito, mas ainda falta alguns parafusos apertar. Mas eu melhorei bastante. Hoje eu tenho, assim, quando você tem consciência, as coisas já começam a melhorar, né? Então eu tenho muita consciência de tudo que eu faço ou deixo de fazer. Mas eu ainda tenho que aprimorar essa questão de disciplina. Perfeito. E o que você acha que seria mais importante na sua conduta, né, como diretor das empresas? O que agradaria mais seus pais? O que agradaria meus pais? Cara, puta, pergunta difícil essa, viu? Agora você me pegou de surpresa nessa. Que agrada, tem que ligar pra ele aqui. Mas agradaria muito os meus pais. Tanto eu como minha irmã, a gente tá feliz, cara. Acho que todo pai
quer que os filhos sejam felizes. Pra gente nunca foi sucesso, nunca foi dinheiro. E uma coisa que meus pais sempre falaram pra gente foi sobre humildade, simplicidade. Nós somos pessoas extremamente simples, assim. Então, pra mim, o que eles ficariam muito felizes se eu estiver feliz, eles vão estar felizes. Cara, eu acho que não vai precisar ligar pra ele, que eu acho que ele responderia isso. E o que de melhor você aprendeu com eles? Eu sei que você já falou bastante coisa, mas o que você mais aprendeu com eles e aprende com eles? Cara, assim, admiro muito os meus pais, em vários sentidos, assim. Meu pai fez a caminhada de Santiago de Compostela, agora acabou de 700 e poucos quilômetros. Cara, pra mim isso eu aprendo com ele todos os dias. Com a minha mãe, com meu pai. Pô, meu pai vai fazer 60, minha mãe com 64, 65. Meu pai foi primeiro, depois minha mãe foi encontrar, andou mais uns 100 e poucos quilômetros com ele. Essa resiliência, cara, meu pai... Ontem a gente estava até conversando na reunião de líderes e ele falou assim, pô, teve gente que virou pra mim e falou, você é maluco? Você não vai conseguir terminar o caminho. E ele, quando ele coloca uma coisa na cabeça, cara, não tem quem tire da cabeça dele. Ele vai conseguir. Então, isso pra mim é aprendizado. Eu aprendo com ele todos os dias. Todos os dias. Eu sinto que a gente conversou muito pouco. Meu pai também foi pai muito cedo, meus pais, né? E sempre precisou trabalhar muito, assim. Eu sempre fui cuidado pelas minhas tias, pela minha avó. Mas eu lembro as poucas vezes que ele vinha ou me dar bronca ou me dar algum conselho ali, era algumas coisas que ficaram na minha cabeça desde pequeno. Seja humilde, seja simples, o seu nome é a coisa mais importante que você tem. Então foram essas 3 coisas que meio que moldaram o meu caráter, assim. Pra quem eu sou hoje, eu peguei toda essa vivência deles, né? E o que você tenta passar para suas filhas hoje? Cara, eu tento passar amor. Eu acredito que eu sou separado da mãe delas e a separação é um momento traumático para os filhos, né? E eu sempre tento demonstrar para elas que o amor não acaba, que essa questão de quebrou uma relação, um relacionamento, eu tento ser o melhor homem, um exemplo de homem que elas possam ter, assim. E que o amor não se acaba, que o amor não termina. A gente é possível a gente amar outras pessoas e existir amor de outras formas. Então, para as minhas filhas eu tento ser o melhor homem, assim, para que elas tenham um exemplo de ser humano, de homem. Eu tento demonstrar isso para elas o tempo inteiro. Isso faz parte do legado que você quer deixar? Total. O que eu vejo é que, assim como Jesus fala, ame. E para mim, todos os ensinamentos, todos os princípios estão no amor. Se a gente aprender e saber amar de verdade, a humanidade vai ser um pouquinho melhor, né? Então, para mim, eu tento passar e deixar isso como legado para elas. Espero que elas entendam e compreendam. Às vezes a gente tem alguns arranca-rabo, mas espero sim que elas entendam que o amor é algo extremamente importante. Perfeito. Augusto, quero te agradecer por você ter vindo aqui, ter batido esse papo comigo. Foi ótimo, foi excelente. Obrigado mesmo pela sua presença. Pô, Cebola, mais uma vez eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui do seu lado, podendo contar um pouco mais da minha história, um pouco mais da São Bento também. E foi ótimo estar aqui com vocês. Queria aproveitar um momento e deixar um beijo
Pra minha esposa Carol, te amo, amor. É, isso aí. Gente, obrigado vocês. Quem quiser conhecer a São Bento, a gente, claro, tá postando aqui junto, então você vai ter na descrição, aqui nos links. Conhecer também o Augusto e o podcast dele, o Mate Conversa, é muito bacana. E as próximas edições do ActCast estão imperdíveis, como esse papo de hoje. Então acompanhe a gente no YouTube, acompanhe a gente no Spotify, aqui dos estúdios da Artes Filmes para todo o Brasil, o ActCast. Valeu!